Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz e que o amor seja perene em seu viver. Agradeço a você pela sua inscrição, pela sua participação, pelo seu like, pelo seu dislike. Agradeço a você por estar aqui conosco no canal do YouTube. Hoje nós vamos falar um pouco sobre indústria cultural. O que é a indústria cultural? Conforme Adorno, a indústria cultural é um desenho de dominação social que se sustenta ou que sustenta as massas inertes e conformistas, perpetuando uma cultura padronizada e homogênea que promove a alienação e a manipulação das massas pelo sistema capitalista. Então, o sistema capitalista é um sistema altamente padronizado. Ele padroniza desde o gado, pois nós temos o gado leiteiro e o gado para o corte, para a carne. Nós temos o padrão de produção da soja, o padrão de produção do milho. Então, tudo é cientificamente padronizado e, consequentemente, a indústria cultural vai arraigar esse processo, vai desenhar essa dominação que se sustenta na dominação, no conformismo imposto pela cultura padronizada. Na filosofia, a indústria cultural é um mecanismo de controle social que opera por meio da produção padronizada de bens culturais. Pode ver que os produtos hoje são muito parecidos, muito bem feitos, muito bem organizados. Então existe uma padronização de bens culturais para o consumo em massa, o efeito é a padronização da cultura e, por outro lado, a imposição de uma visão dominante dentro do sistema que nós vivemos, dentro do capitalismo. Por outro lado, o conceito de indústria cultural, ele foi cunhado, ele foi desenvolvido, ele foi articulado pela Escola de Frankfurt, ou seja, a Escola de Frankfurt é uma escola alemã, é uma escola formada por teóricos sociais e filósofos que vão estudar e vão desenvolver esse conceito. Seus dois principais representantes são os filósofos Adorno e Horkheimer, que analisaram com muita desenvoltura a cultura dentro desse processo e, para eles, a cultura se tornou uma mercadoria produzida em massa, ou seja, influenciada pelo capitalismo e pelo avanço da técnica, da tecnologia, da indústria. E isso vai afetar profundamente a sociedade que nós vivemos, a sociedade contemporânea. Na indústria cultural, segundo os teóricos, a produção de bens culturais não é uma coisa solta, é uma coisa projetada, é uma coisa arquitetada para quê? Para atender os interesses comerciais, industriais das grandes corporações e também, por outro lado, os bens produzidos são amplamente difundidos pela mídia, a massificação é feita pela mídia e, de um modo geral, é aceito pelo público global, pelo o mundo inteiro, ou seja, o mundo ocidental, ele é influenciado a consumir tais e tais produtos dentro do mundo global. Esses produtos culturais são muitas vezes criados com base em formas pré-determinadas, articuladas, estudadas, organizadas dentro de um padrão que visa o quê? Visa a lucratividade, ou seja, o lucro é o centro do capitalismo, o capital em giro, o capital em reprodução. Por outro lado, essa lucratividade vai gerar a maximização dos lucros em vez de expressar a criatividade, a diversidade, a complexidade da cultura humana, o diverso, o múltiplo, o criativo no ser humano, vai simplesmente ser uma possibilidade do criativo em massa. Ou seja, o que seria esse criativo em massa? É a volta de um processo que, para atender o mercado,
não atende o ser humano para dar satisfação, para dar gozo, para dar alegria, mas atende o mercado e sua padronização, pois a indústria cultural transformou a cultura, transformou essas redes de produção do ser humano em mercadoria, onde o valor artístico, cultural é subordinado ao valor econômico. A cultura, enquanto criação humana, enquanto criação do ser humano, se tornou uma mercadoria para ser consumida, para ser vendida, para ser luxada. Assim como qualquer outro bem de consumo, as preferências culturais das massas são moldadas, são manipuladas, são impostas pela lógica da mercadoria, pela lógica do capital, pela lógica do mercado. Não interessa o que o homem, o que a mulher, o que o jovem, o que a criança gosta. É a imposição, é aquilo que o mercado determina, aquilo o comércio determina. Isso é uma padronização, segundo a filosofia, que vai homogeneizar a cultura e, consequentemente, isso vai perder a diversidade, vai perder a autenticidade cultural. Podemos dar um exemplo que dentro da questão do meio ambiente, para a indústria cultural, tanto faz uma grande lavoura de eucalipto como uma grande mata virgem com toda a sua riqueza de biodiversidade. O resultado, enfim, é a criação de culturas de massa, da massificação, da popularização, ou seja, o produto é padronizado para o menino chinês, como o menino alemão, o menino brasileiro, e assim por diante. A criatividade, a articulação de um mundo lógico, de um mundo seu, ele é resultado do nada dentro da indústria cultural, ou seja, a massificação, a criação das culturas de massa, desse embrólio feito pela mídia muito bem paga, é caracterizado como a padronização homogênica e superficial do mundo cultural e, por outro lado, do mundo espiritual, do mundo social, do mundo político e assim por diante. Esse é o conceito de cultura ou de indústria cultural, muito polêmico, muito complexo, e vamos que vamos. Um abraço, um sorriso e um beijo no coração.